Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, num texto que nós vamos usar aqui como base, que é João, Novo Testamento, João, capítulo 21, do 1 ao 19. João 21, do 1 ao 19. Amém? Todos acharam? Eu vou ler, eu quero que você acompanhe comigo. É super importante acompanhar a leitura. Você, às vezes, é roubado nesse momento. Eu já falei isso, né? Porque você se distrai, né? Então, acompanhe aí a leitura. Do 21, capítulo 21, do 1 ao 19. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Mas sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Respondeu Pedro, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Amém? Um texto muito conhecido, né, de muita gente. E eu quero convidar você a gente falar um pouquinho, a pensar um pouco aqui. Deus quer falar com você o que Ele falou comigo. Só que eu vou pedir uma permissão para vocês. Eu só vou voltar nesse texto no final. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre Pedro. Porque Pedro está um pouco em cada um de nós. Então, eu quero recordar muito rapidamente, porque nós não temos um tempão para ficar falando sobre Pedro. Mas até chegarmos aqui no capítulo 21, quem é esse Pedro? E a Bíblia nos relata, lá em Mateus e em Lucas também, né? Aliás, todos os evangelhos vão falar disso, do chamado de Pedro.
como é que Pedro foi chamado, né? E eu quero ler isso lá com vocês, em Lucas. Lucas, eu escolhi o capítulo de Lucas, mas tem lá também em Mateus. Lucas 5, do 1 ao 11, é onde Jesus chama os primeiros discípulos. E olha só que interessante, nós estamos falando do chamado. Pedro ainda não conhecia Jesus, ele já ouvia falar do que esse profeta, que para eles era um profeta, fazia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Esse Simão aqui é Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus então disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa foi a primeira pesca, nós lemos lá, agora no final, uma pesca após a ressurreição de Cristo, mas essa não. Pedro ainda não conhecia, já havia falado de Jesus, sabia que Jesus estava fazendo por aí, mas não o conhecia. E esse texto, que é o chamado de Pedro, quando Jesus, eles passaram, quem é da pesca sabe que se pesca melhor de noite. Então, eles tinham tentado pescar a noite inteira. Eles eram pescadores extremamente experientes. Pedro era o cara da pesca. E Jesus usa o barco, se afasta com eles durante o dia e fala para eles lançarem as redes. E Pedro, o primeiro, porque Pedro era impetuoso, Pedro falava tudo o que ele queria, Pedro não pensava antes de falar, Pedro falava. Não é? Pedro era sanguíneo, era uma pessoa, eu me identifico muitas vezes com Pedro, né? Que fala mais do que ouve. E Pedro, logo de cara, quando Jesus fala para ele, vai, joga as redes, Pedro tenta argumentar com o seu conhecimento, porque ele era o cara da pesca. Então ele fala aqui no texto: não, Senhor, nós já fizemos isso, passamos a noite inteira, é isso que ele está dizendo. Para o mestre ele fala isso, não é? Passamos a noite inteira, fizemos tudo que a gente sabe, toda a nossa teoria, todo o nosso conhecimento, e não veio um peixe. O Senhor quer, de novo, que a gente lance ainda durante o dia? Pedro argumenta com Jesus. Jesus tinha muita paciência, não é? Com Pedro. Mas ele obedece. Se Pedro fala assim, mas já que é o Senhor que está falando sobre a sua palavra, nós vamos lançar. Pedro tinha uma fé ali, que ele nem sabia que tinha. E eles lançam, e a palavra que nós lemos diz que vem muito peixe, a ponto de quase afundar o barco. E é nessa experiência, não é, que Pedro identifica que ele está diante do próprio Deus. E ele faz o quê? Se afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro sabia das suas deficiências. E Jesus, que o amou, que o chamou, fala para ele: calma, a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de almas.
E a Bíblia fala que ele, Tiago e João, que estavam juntos, filhos de Zebedeu, abandonaram tudo e o seguiram. É esse Pedro que eu quero lembrar um pouco da sua vida, porque eu me identifico e por muitas vezes nós somos Pedro. Esse Pedro, ele que é questionador, ele presenciou durante os 3 anos que esteve com Jesus diversos milagres, muitos milagres, né? E mesmo assim, a gente vai ver na trajetória de Pedro que ele ainda duvidou. O pastor Márcio acabou de falar para nós aqui que a fé é crer e não duvidar, né? Mas Pedro, o discípulo, né? Há algumas igrejas que são fundamentadas em Pedro, não é assim? Não tem algumas igrejas que falam que, porque a Bíblia fala isso, não é? Não é para a nossa pauta de hoje, mas que Pedro é a pedra, não é? Se a gente for estudar, não é isso, né? Mas algumas igrejas, não é Pedro ou apóstolo Pedro, né? Esse mesmo Pedro, na sua trajetória, andando com Jesus nesses 3 anos, experimentou que Jesus falou para ele sobre regeneração. Em Mateus 5,20, em determinado momento, Jesus fala para Pedro, escuta, a justiça de vocês que estão perto de mim, é isso que Jesus está dizendo, tem que ser superior ao dos outros. Jesus está falando de regeneração, de modelo, que quer ser impresso na vida de Pedro. Pedro experimenta com Jesus grandes coisas. Uma delas é Pedro que anda sobre as águas. Ninguém mais fala sobre isso. Não tem nem mais nenhum na Bíblia que andou sobre as águas. Pedro anda sobre as águas, né? Isso está lá em Mateus 14, 22, 31. Veja, Pedro era um líder nato. Entre os discípulos, ele era um líder. Ele arrastava as pessoas. E Pedro, quando ele vê Jesus nessa situação aqui, na tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas, quando eles identificam que é Jesus, Pedro se joga. Ele fala, se é tu mesmo, né? Porque a princípio eles pensaram que era um fantasma, né? Se é tu mesmo, me faz ir ter contigo. Olha como ele era. E Jesus falou, vem. E ele começa a andar sobre as águas. A Bíblia fala que ele anda sobre as águas. Até que o vento forte, não é? As águas se batendo, faz com que ele tenha medo novamente. Sua fé se enfraqueça e ele comece a afundar. Pedro tinha fé, mas a sua fé ainda não era aquela fé consistente. Jesus estava trabalhando na sua vida, né? Jesus está trabalhando na minha e na sua vida. O pastor falou aqui agora há pouco que não tem sonhos. Eu tenho certeza que todo mundo pensa, porque a gente ouve muito sobre isso, né? Tem até um louvor antigo que fala os sonhos de Deus. Mas o pastor falou que Deus não tem sonho, que Deus tem propósito. Agora, para alcançarmos os propósitos de Deus, não será como nós estamos aqui. E Pedro estava dentro de uma linha, caminhando numa linha, para alcançar um propósito. Mas Jesus sabia que ele não estava pronto. Jesus sabe que eu e você não estamos prontos. Que há muito ainda a transformar na nossa vida, nessa jornada. Esse Pedro, ele é tão impetuoso que ele é responsável pela maior declaração, a declaração mais bonita da Bíblia. Não é? Em certa feita, Jesus está com os discípulos, eles saíram, eles tinham sido enviados, depois eles voltam e se assentam, sempre Jesus está comendo com eles, sempre Jesus está sentado em algum lugar, e Jesus fala assim, o que é que estão falando de mim por aí? Quem dizem que eu sou? E um dos discípulos fala, uns dizem que você é Jeremias, que você é não sei quem, que você não é. E você, Pedro? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro que se levanta e faz a declaração mais, não é? É maravilhosa da palavra, se você for ver. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, foi meu Pai que te revelou isso. Esse mesmo Pedro que acabou de dizer, no mesmo capítulo, até anotei aqui, Mateus 16, ele faz, em Mateus 16, Pedro faz essa declaração. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
Mas no mesmo Mateus 16, um pouquinho para frente, Jesus começa a falar para os discípulos tudo o que ele vai passar, tudo que ele vai sofrer, ele vai morrer. Jesus começa a tratar isso com os discípulos. Esse mesmo Pedro, que no mesmo capítulo, pouco antes, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, vira para Jesus e repreende. Jesus: não, só não vai passar por isso não, para de pensar isso. E Jesus repreende: aparta-te de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro, no mesmo capítulo, dá uma caidinha, não é? E, claro, Jesus não está falando que Pedro é Satanás, mas ele está falando que a declaração é de Satanás, não é? Jesus anuncia para Pedro diversas coisas, não só para ele, mas você percebe que Pedro era sempre aquele que tinha alguma coisa para falar, né? Ele sempre tomava aí partido. Jesus fala para Pedro em determinado momento assim: Pedro, eu orei pela sua fé, porque o Satanás quer te cirandar aí. Jesus alerta ele: eu orei por você, não é? Em outro momento, Pedro questiona Jesus sobre o perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Não é? Jesus vai lá e ensina para ele: não é 7, é 70 vezes 7. Não é? Uma outra situação de Pedro, queridos, que me marcou também, que eu anotei aqui, é quando Jesus, na última ceia, que estava tudo preparado, era a última ceia, Jesus chega e vai lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma função, nesta época, para escravos e servos. E Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, porque os discípulos, nesse momento, quando estão reunidos para a ceia, eles estavam pensando quem era o tal, qual era a minha posição perto de Deus, não é? Qual era, se eu sou o melhor? Não, o melhor é Pedro, não, o melhor é João, não, o mais chegado é Tiago, não, era esses os pensamentos. E Jesus, sabendo de tudo isso, quis dar uma outra lição. Então, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, mais uma vez, toma partido, logo de cara. Ele era o primeiro sempre. Não. O meu pé o senhor não lava. Que isso? Vai fazer isso? Era isso que ele estava querendo dizer. Jesus, isso é coisa de escravo. O meu pé o senhor não lava. E aí Jesus fala assim: então não tem parte comigo. Aí ele, logo na hora, ele já responde, ele respondia: então não lave só os pés, lave minhas mãos, lave a minha cabeça, lave tudo. Você está se enxergando em Pedro? Jesus quer ensinar que lavar os pés era uma posição de humildade, que todos os discípulos deveriam ter. Jesus ensina que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que seja o que mais serve. Não era títulos, a posição que Jesus estava ensinando para eles. E chega a última ceia. Nessa última ceia aconteceram muitas coisas. E uma delas, mais importante aqui, é que Pedro diz para Jesus que ele morreria por Jesus. Eu morreria pelo Senhor. Mateus 26, 31, 35. Jesus fala para ele: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Ele tinha acabado de dizer que morreria. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Não vai acontecer nada disso, porque eu mato, eu morro. E Jesus: não, você vai me negar, né? Você vai me negar. Pedro, ele tinha fé, por isso ele afirmou, mas isso ainda não era verdade na vida dele. Não é porque ele era o discípulo que andava e que tomava decisões, que era o líder, que já era verdade isso na vida dele. Ele estava caminhando nesse propósito. Deus estava trabalhando o caráter de Pedro para que Pedro chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Quantas promessas a gente já fez também, não é? Para Jesus. Às vezes a gente declara total amor em oração a Jesus. E rapidinho nós o negamos com as nossas atitudes, não é? Depois, Jesus vai para o Getsêmani orar.
porque está horas antes dele ser preso. E ele vai com os discípulos, mas mais lá no meio do jardim, ele leva só 3. Pedro, Tiago e João, para estar junto com ele. E ele pede para eles ficarem ali orando, intercedendo, e eles se afastam. Jesus ora, quando Jesus volta, dormindo. A Bíblia fala que ele só chama Pedro. Ele não fala, acorda João, acorda Tiago. Ele fala com Pedro. Pedro, você não é capaz de ficar aí orando por mim? Ora, está chegando a hora, ora. 3 vezes o Senhor volta e eles estão dormindo. Pedro é tão impulsivo que quando Jesus vai ser preso, não é? Que os soldados chegam, ele age pela sua própria razão. Ele corta a orelha do soldado. Ele tenta resolver as coisas no seu braço. Ele ainda é assim. É o cara que Jesus chamou para ganhar vidas. Mas ele ainda é assim. E ele lá corta essa orelha. Ele ainda tem dificuldades nessa área. Pedro ainda tem dificuldades nesse momento de ser espiritual. Ele ainda pensava em guerras na sua própria força. Era isso ainda. Justiça própria. Ele ainda tinha muito disso. E aí Jesus é preso. E a Bíblia relata em Mateus 26, 58, que Pedro segue, ele é o que segue Jesus. Ele vai, mas ele vai afastado, mas ele vai seguindo Jesus. Até que Pedro entra num lugar onde tem uma fogueira. Alguns termos dizem que é um braseiro. Algumas traduções, aliás. E Pedro tem um pessoal sentado ali no meio. É como se fosse uma fogueira. E ele está vendo o que os soldados estão fazendo com Jesus de longe. E ele senta neste lugar para acompanhar de longe. E alguém reconhece ele como discípulo de Jesus. E fala, você não é um deles? Eu não. Não, de jeito nenhum. Não conheço ele. Aí ele sai dali nervoso, anda mais um pouco por ali. Outra pessoa reconhece de novo. Você é, sim, um dos discípulos de Jesus. E Jesus apanhando lá. E Jesus vendo. E Jesus vendo, Jesus olhando. E Pedro novamente diz, não conheço, nunca ouvi. 3ª vez. Outra pessoa reconhece, outra mulher fala, é você sim, você estava com eles. E ele fica nervoso, nunca vi, não conheço. E o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus. Quando ele declarou amor, quando ele falou que daria sua vida por Jesus, Jesus disse para ele, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. E ele se lembra disso. E é a tristeza. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Em Lucas 22, depois que ele entendeu que aconteceu o que Jesus tinha falado, ele chorou amargamente. Imagine, eu fiquei imaginando Jesus olhando, não é? E vendo se cumprir o que ele tinha falado, naquele que tinha que estar lá com ele, não é? Às vezes, Jesus nos olha quando nós pecamos. Ele nos vê. Muitas perguntas devem ter passado aqui na mente, aliás, de Pedro, né? Eu fiquei aqui conjecturando comigo mesmo, imaginando. Será que eu serei perdoado por isso? Puxa vida. Não vou ter mais nenhum lugar na glória. Acabou para mim. Eu não sirvo para servi-lo. Pedro deve ter pensado isso. Eu sou o pior. Agora, imagina, Jesus morreu. Imagina esses 3 dias antes da ressurreição. Foi difícil para todos. Mas imagina para Pedro. Não é? Pedro ficou frustrado, deprimido, arrependido, sem esperança. Sentindo que ele não podia fazer mais nada, que ele fracassou. Você já teve algum desentendimento com alguém que você gostava?
que você não sabe qual lado estava certo, se é você ou se é outra pessoa, mas vai cada um para o seu lado e você não sabe se você vai encontrar aquela pessoa de novo para tentar consertar? Você já sentiu isso? Que coisa ruim. E Pedro estava assim. Se você já sentiu isso, imagine como Pedro estava. Mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, glória a Deus. Não é? Ele ressuscitou. E ele aparece algumas vezes para os discípulos. Ele apareceu na primeira vez. Nesse primeiro encontro, Jesus não cita nada dessa situação para Pedro. Eu fico imaginando Pedro pensando, nossa, ele não falou nada. Não me perdoou mesmo. Não tem esperança para mim. Eu sou um derrotado. Eu não sirvo para o que ele me chamou para fazer. Jesus, na sua primeira aparição, não toca nesse assunto. Somente na terceira aparição, que é o texto que nós lemos no início, é que acontece esse encontro com Pedro, que vai transformar por completo. Do cara que caminhou 3 anos com Jesus. É nesse terceiro encontro que nós lemos que isso vai acontecer. O cenário era o mesmo. Olha que impressionante. Eu fui atrás de estudar sobre isso. Jesus faz a mesma coisa que fez quando chamou Pedro. Pedro está desesperançado. Ele já viu Jesus umas 2 vezes, mas Jesus não tocou no assunto. Sabe-se lá onde está Jesus? Eu sei que ele ressuscitou. O que Pedro faz? Pedro fala assim, vou pescar. Por que Pedro falou, vou pescar, se ele não era mais pescador? Nesse vou pescar, Pedro está dizendo assim, eu não sirvo para esse chamado, eu não sirvo para esse ministério, eu fiz o que eu não devia fazer, chega para mim, vou voltar, sou um coitado. Só que Pedro era um líder, lembra? Alguns discípulos que estavam juntos, tristes também na praia, logo falaram assim, vamos junto com você. É isso que nós lemos aqui. E eles vão de novo e não pescam nada. Vocês acham que isso é coincidência? Não. E de repente, eles escutam do outro lado da praia, a 100 metros, a Bíblia fala aqui, uma pessoa dizer, filhos, tenho o que comer? A Bíblia fala, onde nós lemos em João, que eles não reconheceram logo de cara que era Jesus. Mas Jesus podia ter chamado, ei, vocês aí! Ei, pescadores! Não, mas Jesus fala, filhos! Filhos, porque eles eram filhos. Vocês têm alguma coisa para comer? E a Bíblia cita aqui em João, eu achei interessante, que fala assim, e aquele que Jesus amava, diz para Pedro, é o mestre. Por quê, né? Eu fiquei pensando aqui, com os meus botões, isso não está na Bíblia, mas eu posso refletir sobre isso. Jesus manda ele voltar lá e pegar os peixes, não é? Talvez ele tivesse que contar os peixes. Talvez ele conte aqui um peixe. Por que eu neguei Jesus? 2 peixes, mas ele me ensinou tantas coisas. 3 peixes, mas ele me chamou. 10 peixes, até ele entender e amadurecer. E quando eles chegam na praia, a Bíblia fala que tinha um braseiro, uma fogueira. Pão e peixes. Jesus não precisava dos peixes deles. Jesus montou o cenário igualzinho onde Pedro negou ele. E eles se sentam com Jesus, comem, participam com Jesus ali. Eu imagino que deve ter sido uma delícia, né? Jesus ressurreto, junto com eles ali. Não é? Depois disso, Jesus chega para Pedro, uma conversa de canto, e fala, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros.
Mas, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro ficou chateado, injuriado, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. Eu consigo imaginar até a postura de Pedro. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntava, eu fui atrás. Essas 3 perguntas. As 2 primeiras vezes que Jesus pergunta, tu me amas? Esse amor que Jesus estava perguntando para Pedro é o amor ágape. O amor incondicional. O amor que dá a sua própria vida. Jesus perguntava se ele tinha esse amor. E ele respondia, o amor filéu. Que é o amor parceiro, de companheiro, de amigo que a gente tem. Por isso Jesus perguntou 3 vezes. Porque esse Pedro que passou por todo esse processo seria capaz de morrer por Jesus. Depois de passar por todo esse processo, o texto que nós lemos termina com Jesus falando como ele ia morrer. Você vai morrer por amor a mim. Esse Pedro que passou por esse processo com Jesus, agora sim está verdadeiramente pronto, aperfeiçoado para cumprir o seu chamado. E a prova da mudança estão nas atitudes de Pedro. A gente começa a ver no livro de Atos, na primeira igreja lá, né? A gente começa a ver as mudanças de Pedro ali. Quando eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia fala que lá no Pentecoste, que é Pedro que sai explicando o que está acontecendo. Pedro é aquele que prega nas primeiras conversões. A Bíblia fala que ele pregou e muitas almas aceitaram Jesus. A Bíblia fala depois dessa transformação que Pedro e João foram presos também, não é? Que a igreja ficou lá orando por eles, não é isso? Eles foram presos por amor a Deus. Agora Pedro tem esse amor. Ele é capaz de ser preso. Ele é capaz de sofrer por esse Deus. Ele não tinha mais agora medo de morrer. Antes ele tinha. Pedro agora não tem mais. Pedro foi completamente transformado pelo Senhor Jesus. E ele permaneceu até o final no propósito que Deus tinha chamado ele. Ele morreu porque ele decidiu declarar o Evangelho e jamais negar Jesus novamente. Ele morreu. Alguns teólogos dizem até que ele escolheu morrer de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer na cruz como o mestre dele. Por que eu quis refletir com vocês um pouco sobre Pedro? Porque nós estamos num processo. E a gente quer pular os processos muitas vezes. Quando nós reconhecemos Jesus, quando alguém fala para nós do amor de Deus, né? É a primeira vez que nós entendemos, puxa, ele morreu por mim, ele me aceita, ele me perdoa. É o começo do processo. Tem uma irmãzinha que eu sempre falo dela, que com certeza já está com o Senhor. Ela sempre falava isso para mim. Mari, você acha que eu e você vamos chegar diante do Senhor do jeito que nós estamos? Não. Há um processo. Essa palavra, como diz bem o pastor Márcio, não é muito gostosa, porque a gente quer ouvir tudo de bom que Deus pode nos dar. Mas de que adianta ganharmos o mundo e perdermos o reino? Há um processo na minha vida e na sua vida. Quando eu identifico esse processo e começo a caminhar nele com o propósito que Deus tem para mim, é muito mais fácil de eu ser ensinado. Eu não vou ficar, como dizem alguns, com mimimi com algumas coisas. Eu vou entender que isso é um processo. Que os nãos de Deus para mim, né? Jesus repreendeu Pedro por várias vezes. Porque Jesus o amava. Porque Jesus tinha chamado ele para ser um grande pregador.
para trazer muitas vidas para o reino. Ele não podia ser aquele cara impetuoso, mas que fala as coisas sem pensar, que não é, que é intrépido, mas ao mesmo tempo não tem sabedoria nenhuma, que fica triste com qualquer coisa, que se abate por qualquer coisa. Há um processo. Há um processo para que a gente cumpra um propósito. Não queira pular as fases. Entenda qual fase você está. Às vezes, mas eu já tenho 40 anos de igreja, 50 anos de igreja. Ultimamente eu tenho falado para algumas pessoas. Parece às vezes que nós estamos numa calmaria na nossa vida, não é? Não tem tempos assim que parece estar tudo assim calminho, assim, não é? Não tem problema no trabalho, a saúde está mais ou menos, né? A família parece estar tudo quietinho, está tudo tranquilo. Lá na igreja ninguém se levantou contra mim, não é? O pastor de vez em quando me chama para ministrar, não é? Está tudo bem. Eu gosto do pessoal lá da igreja. Meu carro não quebrou. Parece estar uma calmaria. De repente se levanta uma tempestade. Às vezes a tempestade não é na nossa vida, mas é com alguém que a gente gosta muito, que a gente ama muito, que está muito perto da gente. E aquilo nos afeta também. Eu costumo dizer, eu comecei já a identificar que eu já estou em outro processo. Que Deus já está querendo mudar outra coisa na minha vida, porque não é isso, não. Não dá para ficar desse jeito, não, Marilene. Algumas coisas têm que mudar. Processo do Senhor. Você e eu vamos passar por vários processos. O Senhor, que é aquele que permite isso na nossa vida, está conosco o tempo todo. Não nos abandona. E o mais interessante, ele fala, filhos. Somos filhos. É o nosso Pai que a gente pode, durante esse processo, correr atrás dele. Correr para ele. Quanto mais fácil, mais rápido, aliás, eu entendo que eu estou aqui por um propósito e que para esse propósito se cumprir, eu preciso ser aperfeiçoado. E para eu ser aperfeiçoado, eu vou passar por alguns processos. Quanto mais rápido eu entendo isso, mais rápido muda. Eu sempre falei para os adolescentes, aprende a lição para mudar logo a página. Aprende. Não é? Pedro aprendeu. E é interessante, porque Pedro deu a sua vida. Ele aprendeu o amor ágape, o amor incondicional. Ele aprendeu que ele estava para servir ao Senhor. Não importava se hoje... Eu imagino que ele e os discípulos não sabiam sempre se iam ter o que comer, se tinham onde dormir. Essa era a igreja. Hoje nós queremos... eu fico pensando, somos uns cristãos assim, desculpe o termo, meia boca. Não é? Se não tiver ventilador no dia do calor na igreja, a gente reclama o pastor. Não é assim? Não é? Estou falando alguma mentira? Algumas pessoas procuram igrejas por causa dos seus templos suntuosos. Nada contra isso. Amém. Que Deus dê provisão para isso. Deus tem os seus propósitos, né? Cadeiras almofadadas, o departamento infantil que bomba, o departamento jovem que bomba. Querido, o que Deus quer para você? É isso que você tem que perguntar. Recentemente, uma pessoa me perguntou. Não me perguntou. Ela me disse que ela estava indo embora do ministério, porque ela ia procurar um ministério melhor para os seus filhos. E eu falei para ela assim, querida, presta atenção. Esse não é o motivo certo para sair de igreja, de ministério. Se Deus te falou, Deus te deu uma direção clara, acabou o tempo aqui, você tem que me servir em outro lugar, aí é outros 500. Agora, se você criou um motivo que é os seus filhos, você está errado. Porque a igreja é você e seu marido dentro de casa. Começa lá. Não importa. O departamento é ruim. Mas se ele tem um modelo dentro de casa, ele vai influenciar nesse departamento infantil. Motivo errado. Essa é a igreja. Que não está entendendo o chamado. Que não está entendendo que tem um processo para cumprir um propósito.
E nessa noite eu quero convidar você a orar por isso, orar pela sua vida, nesse sentido. É zona de conforto muitas vezes. E Deus não nos deixa na zona de conforto. Não, não. Porque nós somos filhos. E porque Ele quer que a gente cumpra o propósito dEle. Ele vai permitir. Não é? E eu peço a Deus que quando o Senhor nos perguntar, você me ama? A gente consiga responder como Pedro no final. Com amor incondicional. Te amo, Senhor. Não importa. Se eu estou lá no alto ou se eu estou lá embaixo. Se eu estou com a minha conta cheia ou se eu estou com a minha conta vazia. Se eu tenho a provisão hoje ou se eu não tenho. Essa é a igreja que Cristo virá buscar. Essa é a igreja. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus continue falando com você. O Senhor já falou conosco, né, nesta noite. Nessa noite o Senhor está chamando a gente para cumprir um propósito. Amém?